que agora sim. Meus queridos irmãos, neste dia do Senhor, quero trazer à sua lembrança o que está escrito no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e que os montes se lancem ao mar. O tempo que estamos vivendo, intensamente desafiador. Ainda assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Não temeremos. Tomaremos os cuidados que estamos tomando. Creremos na misericórdia e no amor infinito de Deus. Queira orar comigo. Ó Deus, nosso Pai Celestial, nós somos os teus filhos por adoção. Ó Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, nós somos o teu povo que compraste para ti pelo sangue da cruz. Ó Deus Espírito Santo, nós somos o tabernáculo da tua habitação. Nós somos selados e ungidos com a tua santa e divina pessoa, para pertencermos e servirmos a Deus como sacerdotes. Por isso, Senhor Trino, Santo, Poderoso, três pessoas gloriosas, um único, eterno e santo e bendito Deus, na manhã deste domingo nós nos aproximamos do Senhor pela fé, em nome de Jesus. Que tudo que for feito aqui neste lugar, pela ajuda do Espírito Santo, seja para a bênção do teu povo e para a glória do teu nome santo. Que aqueles que estamos aqui e aqueles que estão acompanhando pela internet, todos tenhamos a bênção da tua presença, Senhor, da comunhão contigo, da adoração em espírito e em verdade, e de ouvir a tua voz bendita. Senhor, tem misericórdia de nós, abençoa-nos assim, e a ti nós daremos todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé. Carta aos Colossenses, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vai ser projetado na tradução que eu estou fazendo uso aqui e que nos permitirá ler todos juntos o mesmo texto. Vamos fazer alternado? Eu leio os irmãos, o seguinte, do 11 até ao 20. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.
E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Juntos, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Nós dizemos amém. É Jesus Cristo, nosso Senhor, é dele que esse texto fala e é a glória dele que nós vamos cantar. Louvai, louvai, Cristo, bom mestre divino. Qual pastor, isto é, como um pastor cuida do seu rebanho, Cristo assim, desta forma, os crentes protegerá. É doce cantarmos isto numa manhã de domingo e ter o nosso coração relembrado da fidelidade do nosso divino pastor Jesus Cristo. E quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tendo lido este texto, eu lhe convido a se assentar e juntos vamos orar em silêncio. Você que está em casa, talvez não seja tão fácil orar em silêncio em casa, é difícil. Mas vamos tentar o máximo possível, se não no silêncio do coração, orar a Deus e fazer ao Senhor confissão das nossas culpas e dos nossos pecados.
Pai cheio de glória, Deus de toda a bênção, Deus de toda a graça. Senhor Deus, ajuda-nos na manhã deste dia a olhar para o Senhor, fixar os olhos da fé em Ti e não no mundo, Deus, que treme e se contorce em meio às suas lutas. Teu Espírito Santo, sim, Deus, que Ele nos ajude a fixar os nossos olhos em Ti, de tal maneira, Deus, que possamos ter em nosso coração desperta aquela convicção plena de que todas as coisas estão controladas pela mão poderosa do Senhor. Dá-nos graça para tanto, Deus. Uma vez que somos criaturas tão falhas, Senhor Deus, ainda temos, ó Deus, sobre nós que trazer ao Senhor, Deus, nossos pecados que temos cometido contra a Tua vontade. Tem misericórdia de nós, Deus. O justo, ainda que caia, diz a Tua palavra que o Senhor o levantará. E nós clamamos pela Tua bênção sobre a nossa vida assim, pondo-nos de pé, firmes sobre a rocha, esperando sempre, Deus, inteiramente na graça que já nos foi dada em Cristo Jesus. Pai Santo, Tu conheces muito bem, Deus, as carências e as lutas de cada um, as famílias que estão, Deus, precisando da Tua provisão. Alenta no Teu povo a certeza de que as Tuas promessas não falharão, Deus, e que assim o Teu povo possa esperar pela provisão que vem do Senhor. Ah, Deus, entre nós, aqueles que amamos, que estão enfermos, e nós clamamos, tem misericórdia, Senhor Deus. Abençoa-os, Pai Santo, em nome de Jesus. Restaura-lhes o ânimo, restaura-lhes a saúde. Clamamos, Deus, no momento em que o mundo está atravessando uma doença tão grande, uma pandemia, Senhor Deus, colocando diante dos nossos olhos que somos tão frágeis. Nossa saúde, nossa força, nosso poder, nosso dinheiro, tudo isso é tão frágil, Deus. Um sopro basta para derrubar todas estas coisas. Mas Deus, Tu proveste para nós, Tu nos deste um Salvador, cujo nome é Jesus. E nós, Senhor Deus, abraçamos este nome na manhã de hoje novamente, porque Ele é para nós a provisão de cura e de saúde. É dele que vem o pão de cada dia, a segurança do corpo e da alma. É nele, Senhor Deus, em Teu Filho, o qual Tu nos deste, que se encontra a resposta, que se encontra todas as bênçãos que nós precisamos. E foi Tu, Senhor Deus, Tu, grande Deus, pela Tua vontade tão poderosa e tão graciosa, Tu, Senhor, e não nós, Tu nos uniste a Ele, Tu nos deste a Ele, Tu o deste a nós. Tu, Senhor Deus, nos tiraste da morte eterna para nos dar a vida eterna. Tu, Senhor Deus, nos tomaste da escuridão e nos transportaste para o reino do Filho do Teu amor, reino de luz e reino de vida. Tu, Senhor, que sondas os corações, conheces bem todas as nossas apreensões e preocupações. Nós clamamos pela Tua misericórdia, Deus poderoso, e que Tu descubras os nossos olhos, desvendes os nossos olhos, mais uma vez,
para os fixarmos em Cristo, que é para nós tudo, melhor do que tudo deste mundo e o Senhor de toda a nossa vida. Pai, nesta manhã, Deus, nós nos achegamos ao Senhor, novamente agradecidos pela nossa salvação, mas ainda vivendo um tempo de tanta agitação no mundo. Por isso, Deus, que agora, que em todo momento, pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, o Senhor firme a nossa fé e confirme os nossos passos. Guia-nos por veredas de justiça, por amor do Teu nome. Estende a Tua mão de amor, Deus, sobre as vidas que compõem esta igreja e que todos possamos fruir alegria no Senhor, Deus, esperança intensa, que todos nós possamos fruir de vida abundante com Cristo e que assim, Deus, a Tua igreja aqui seja uma igreja forte, apesar deste tempo. E clamamos por todas as Tuas igrejas, que sejam igrejas fortes, cada lugar, Deus, grande ou pequeno, de muita ou pouca gente, rico ou pobre, segundo este mundo, mas que é fiel aos Teus olhos na proclamação do Evangelho. Vem fortalecer, Senhor Deus. E vem, Senhor Deus, ungir o Teu povo no Teu Espírito novamente, para que apesar deste tempo, unamo-nos uns aos outros, esperando Teu Filho vir nos buscar, servindo com alegria e semeando a boa semente. Ó Deus de amor, tem misericórdia de nós. Toma-nos nos Teus braços paternais, pois estamos para cair. Une-nos a Ti, Senhor Deus, porque a nossa carne quer nos afastar. Une-nos a Ti. E que nós possamos hoje, e até que Teu Filho venha nos buscar, viver vidas abundantes, transpirando de louvor e de gratidão, e tendo, Senhor Deus, contigo comunhão, proximidade, sim, Deus, que é o verdadeiro sustento, alimento da nossa alma. A Ti, Deus, todo louvor e toda glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, na criação do universo, como é hoje nas Tuas igrejas, e como será para sempre no reino eterno de Cristo Jesus, que não conhecerá fim, eternamente e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em pé, amados, todo ser que respira, louve ao Senhor. Diante do trono, a criação se prostrará aos pés do Rei, Santo Senhor. Sua vida entregou, do pecado nos lavou, por seu poder somos vencedores. Todo ser que respira, louve ao Senhor.
nós te damos graças, Senhor, por estarmos na tua casa nesta manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio e nossa fortaleza, ó Deus, neste momento tão difícil. E, ó Deus, a única coisa que podemos fazer é confiar no Senhor, entregar, ó Deus, todos os nossos problemas, as nossas aflições a Ti, ó Deus, e segurar-nos, ó Deus, que o Senhor fará o melhor para nós, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque ainda nós podemos nos reunir para prestar culto a Ti. Mas, ó Deus, nós te pedimos,
pelos nossos irmãos, ó Pai, que não podem estar aqui conosco neste momento, ó Deus. Nós somos um corpo, Pai, que, ó Pai, alguns ainda estão um pouco fracos, estão presunçosos e um pouco aflitos, ó Deus. Por isso nós oramos por eles, ó Deus, para que o Senhor nos sustente e, ó Deus, fortaleça a tua igreja, Pai, a tua casa. Abençoe, ó Pai, Bela Vista e todas as igrejas que agora, Deus, prestam culto ao Senhor. Continue, ó Deus, nos abençoando e nos guardando, Pai. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar? Eu queria dar uma palavrinha sobre missões, com sua permissão. Os irmãos conhecem um pouco do interior de Minas Gerais? Acho que a maioria aqui deve ter nascido no interior de Minas Gerais. Belo Horizonte tem poucos natos ainda, apesar que já tem mais de 100 anos a cidade, tem poucos nascidos aqui. Não, você nasceu aqui? Não, Alvarenga. Não tem. Muitos vieram do interior para cá e olham para suas cidades de origem, reconhecendo como cristãos que pobreza do Evangelho existe lá de onde você veio. Porque é assim em toda Minas Gerais. Minas Gerais constitui-se um dos maiores desafios missionários do Brasil. E sabe quantas vezes os batistas tentaram começar a evangelizar Minas Gerais? Até conseguir. Os missionários saíram do Rio de Janeiro e tentavam. Começaram em 1889. A primeira igreja batista em Minas Gerais nasceu em 1904. 15 anos. Em 1897, quando Arão Reis e aquela comitiva começaram a trabalhar para a fundação desta cidade, já havia missionários aqui plantando o evangelho, mas a primeira igreja batista de Belo Horizonte nasceu somente em 1912, 15 anos depois. Não somente Minas é um desafio de séculos. Quando eu me converti, os batistas ainda não tinham alcançado metade das cidades de Minas Gerais. Foi durante estes anos que eu tenho servido o Senhor que a metade foi alcançada. Deus permita que nós não precisemos de mais 100 anos para alcançar a outra metade. Existe uma grande dificuldade. Se esse tempo está sendo difícil para nós, com toda a comodidade, com toda a liberdade, com todo o conforto que nós temos, suponha a realidade dos nossos irmãos que estão lá em meu e seu nome, evangelizando num lugar distante, vivendo dificuldades muito maiores. Você se lembra dos crentes de Antioquia? Nós vimos isso em Atos 11. Um profeta de Deus disse: haverá uma grande fome. E o que eles fizeram? Você se lembra? Eles não estocaram comida para si. Eles levantaram uma oferta para os pobres que passariam dificuldade. Esta é a atitude do cristão. Se nós estamos vivendo uma pandemia como a que estamos vivendo, e se nós temos no nosso coração as preocupações que temos, então eu digo aos irmãos, é hora de nós contribuirmos para missões. É hora de nós colocarmos uma lógica, é hora de nós nos comportarmos com um jeito diferente de pensar. As necessidades do reino de Deus urgem e agora mais do que nunca. Não menos, mais. Para o cristão, a obra missionária nunca admite recuadas. Agora, menos ainda. Minha palavra nesta manhã, aos que estamos aqui, aos que estão pela internet, é para que nós intercedamos pela obra de missões e para que nós contribuamos para a obra de missões. Nossa igreja, graças a Deus,
tem sempre conseguido fazer muito nesta área. Mas talvez possamos fazer mais. Porque o muito que temos feito é muito talvez para nós, mas sabemos que no reino de Deus não é. Sabemos que na obra de missões não é. Nossa proposta da igreja para cada um que se une a ela continua a ser a mesma. Pelo menos 1% por mês. Com compromisso, com consciência, com constância, com oração. Internamente, aumentou muito o que a gente contribuía. Externamente, portanto, também. Mas digo novamente esta palavra. Vamos, meus amados irmãos, fazer mais e não menos. Vamos nos lembrar deles. E vamos colocar o nosso coração no reino de Deus. Que a gente não precise, pelo menos no que depender de mim, de você, de mais 100 anos para alcançar o resto de Minas Gerais. Vamos orar? Curve comigo a sua fronte. Feche seus olhos. Vou pedir ao Júnior para vir aqui o microfone. Por favor, irmão. Nos leve a Deus em oração. Vem aqui o microfone. Interceda pelos missionários. Interceda pela oferta que estamos levantando. Interceda por salvação de almas em todo o nosso estado. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai. E estamos aqui, Senhor, intercedendo por aqueles que estão no campo, ó Pai, que estão a trabalhar, não só aqui em Minas, mas como em todo o mundo, em outros países, nos quais até estão sendo perseguidos, assassinados, ó Pai, pelo Teu nome. Mas nós sabemos que é o Senhor que dá o consolo, é o Senhor que dá a paz, que dá a alegria, que dá o sustento. Que o Senhor mova os nossos corações, ó Pai, para estarmos contribuindo, ó Pai, para com a missão que é feita pelo Senhor, a obra feita pelo Senhor na vida de cada um que está lá, ó Pai. Que o Senhor está fortalecendo, está guiando. Que o Senhor venha encher, papai, de vigor, de saúde, ó Pai, de desejo intenso por Tua obra, ó Pai. Amém. Os corações, em nome de Jesus, ó Pai. Nós Te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Vamos dizer o tema que foi escolhido para este ano: ser e fazer discípulos. A divisa: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém. Hoje, infelizmente, é o último domingo do mês de junho, mas sabemos que domingo que vem, que é julho, a obra missionária não terá parado. Em agosto, tampouco, nem em setembro, não até que Cristo venha nos buscar, não até nós ouvirmos a trombeta tocando. Vamos, irmãos, orar sempre, contribuir sempre. Deixe Deus tocar o seu coração sobre isto. Contribuir sempre. Não é hora de andar para trás, é hora de andar para frente. Nós queremos dar um tchauzinho uns para os outros, nós que estamos aqui, vamos fazer assim com muita simpatia. Nós temos aprendido a ver os sorrisos por detrás da máscara. E nós temos também a alegria de ter algumas pessoas participando conosco pela internet. Deu um corte no vídeo, né? O áudio está indo? Ah, sim. Nós queremos cumprimentar aqueles que estão participando conosco pela internet também. Que Deus os abençoe. Eu vi alguns que deixaram aqui os seus comentários. Eu quero mencionar a irmã Jardilene, por quem temos orado, a irmã Gilda, Marlene, Glaucus, Dilza, Rony, está lá em Iubá, nosso amigo e irmão, que Deus te abençoe. Pastor Wesley Cassete, Juliana Alves, irmão Vantuil, Jamildo. Jamildo concluiu, irmãos, o curso de teologia, graças a Deus, compartilhou conosco isso, lá no seminário do Vale do Aço, e em breve deve ir para o exame. E nós cremos que Deus há de guiá-lo neste processo. Pastor Antuero, obrigado, pastor. Irmã Gine, Gilda, Maria Inês e outros que não deixaram o seu comentário. Nós queríamos pedir àqueles que estão participando pela internet que curtam este vídeo, inscrevam-se neste canal se não o fizeram, deixe aí o seu oi nos comentários, porque a gente gosta de poder interagir com vocês. E assim tem sido, irmãos, parte aqui, parte aí na sua casa. E será assim por ainda algum tempo.
para aqueles que são do grupo de risco. Nós queremos continuar a tranquilizá-los, dizer que fiquem com o coração em perfeita paz, participando dos cultos pela internet como tem feito. Aqueles que têm liberdade de vir, venham com estes cuidados aqui, máscara e assentando-nos a alguma distância. Não é a distância que queríamos, é claro que não, mas é a que o tempo, o momento nos impõe, e continuamos a orar pelo fim desta crise. Somente Deus pode assim nos abençoar. Eu quero agradecer ao nosso pessoal do patrimônio, que trabalha com muito amor aqui. O prédio da igreja está passando por tantas melhorias que quando muitos voltarem, aliás, todos, nos surpreenderemos quando nós voltarmos a usar o prédio tão bonito que ele vai estar, tão bem cuidado. Graças a Deus por isso. Muitas coisas, amados irmãos, aliás, praticamente nada parou. Algumas coisas continuam suspensas, mas a grande maioria das coisas continua acontecendo. Graças a Deus por isso. Deus assim permitindo, desculpa, preciso interromper, porque tem coisas que a gente lê e não tem como não mencionar. Ditinha mandou um abraço a todos. Quem também mandou um carinhoso abraço para a igreja, com quem eu conversei ontem à noite, foi o pastor Tim Wolf, dizendo o quanto ele queria vir estar aqui no mês que vem. Mas a fronteira de lá está fechada, daqui está fechada. Eu falei que se ele chegasse aqui, eu ia receber do mesmo jeito. Então, ele pediu para nós orarmos, para que tão cedo quanto as fronteiras se abram e se Deus prover, eles possam vir ao Brasil. Stephanie, Nera, toda a família tem sempre orado por nós e tem tido a nossa igreja no seu coração. Irmãos, quarta-feira nós estaremos reunidos novamente, 19h30, pelo YouTube. Eu queria fazer aqui uma divulgação. Nós vamos começar a estudar conversas bem práticas sobre como o cristão pode crescer na fé. E eu quero que sejam, de fato, conversas bem práticas, não pregações propriamente ditas, mas estudos bíblicos de um cristão que quer crescer para outros cristãos que querem crescer. Participem às 19h30 e nós vamos começar na próxima quarta-feira e nas próximas semanas falando sobre várias coisas, sobre oração, leitura da Bíblia, evangelismo, dentre outras coisas que fazem parte do boletim. E quem está participando online pode lê-lo na internet, se é membro congregado da igreja, recebeu pelo WhatsApp, não neste momento, mas que lesse esta palavra, o cristão e a pandemia, onde nós colocamos ali algo do nosso coração, da nossa reflexão para compartilhar com vocês. A partir do domingo que vem, vai começar um movimento belíssimo, orquestrado pela nossa denominação, a Convenção Batista Brasileira. As 26 unidades da Federação e o Distrito Federal. Todo dia, de 5 a 31 de julho, um estado do Brasil será responsável por conduzir 24 horas de vigília, alternando entre as igrejas e os membros das igrejas. A proposta da Convenção Batista Brasileira é que de 5 de julho a 31 de julho haja oração ininterrupta pelo fim da pandemia. Minas Gerais, eu posso confirmar isso exatamente, vai participar do dia 18 de julho, se eu não estou enganado, 17 ou 18 de julho. Compartilho isto com os irmãos, porque compartilhei isto com a liderança da igreja ontem, e a minha palavra foi: nós participaremos, tanto quanto pudermos. Assim que tivermos todos os links, nós mandaremos para os irmãos que possam participar 5 minutos, 10 minutos. Vai ser uma sala virtual de oração online. Você pode participar, orar junto ali, elevar o seu pensamento ao céu. Esta pandemia vai terminar, disso eu tenho certeza. Mas o fim dela virá não de homem nenhum, nem de laboratório nenhum, nem de governo nenhum. Virá do alto e sublime trono da graça. Então, um movimento belíssimo, e nós queremos ter a nossa parte neste movimento. De 5 a 31 de julho, oração em todo o país, cada dia um estado. Já imaginou uma coisa tão bonita como esta? Todo dia um estado conduzindo 24 horas de intercessão. Vamos participar e vamos crer na provisão misericordiosa de Deus. Também, amados, dizer-lhes que este período, que ainda não sabemos dizer até quando vai, não sabemos dizer quando termina, tem imposto algumas
alterações no calendário da igreja, como é de conhecimento dos irmãos. Nós pedimos orações. Nós temos tido muitas vitórias, principalmente na construção. Estamos começando a pensar numa próxima etapa e compartilho isto, pedindo a oração dos irmãos. Quem sabe será o ano que 31 de dezembro nós vamos estar aqui, todos juntos, para dar graças a Deus, porque apesar de lutas terríveis, nós teremos tido tremendas vitórias. Esse é o Deus em quem nós cremos, é o Deus que provê, é o Deus que conduz, é o Deus que guia. Por fim, eu queria pedir aos irmãos que orassem pela irmã Ana Amélia, que no dia 30, terça-feira, vai fazer aniversário. Parabéns, Ana Amélia. Deus te abençoe, muito preciosa para nós, muito preciosa para o Senhor Jesus. Nós vamos nos colocar em pé e cantar, Meu Deus proverá. Aqueles que trouxeram o seu dízimo, a sua oferta, enquanto cantamos este precioso hino, podem trazer o gasofilácio. Você que está em casa, se quiser fazer a transferência agora para participar deste momento, sinta-se à vontade. Agora, é claro, ou qualquer outro momento, usando as contas bancárias da igreja. Onde estiver, aqui ou aí, vamos unir as nossas vozes ao Deus poderoso e provedor. Todas
pedir para nos levar em oração? Tímida. Irmão Hélio, por favor, venha aqui o microfone, nos leve a Deus em oração, dedique ao Senhor estas ofertas. Lembre de orar pela Ana Amélia também, pelo seu aniversário. Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua grandeza e pela Tua fidelidade. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar respirando, assim como todos quantos estão aqui, ó Deus, prestando culto ao Senhor nesta manhã, e também aos que estão em casa, ó Deus, engrandecendo o Teu nome. Ser com cada um de nós, ó Deus, porque nós somos fracos e falhos, e precisamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê suporte, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê força, para prosseguirmos, ó Deus, sempre na Tua presença. Estamos passando, ó Deus, por dias difíceis, mas o Senhor está conosco. A Tua vara e o Teu cajado, ó Deus, sempre há de estar em nossas vidas. Amém. Para nos guiar, para nos sustentar, para livrar-nos de todo mal. Obrigado pela Tua presença constante, ó Deus, no nosso coração, 24 horas por dia. Obrigado, ó Deus, porque nesse meio de tanto temor, nós confiamos no Senhor Deus, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele que dá suporte aos fracos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é quem nos sustenta. Muito obrigado por termos um Deus tão maravilhoso, que nos dá coragem, que nos dá tranquilidade, que nos dá fé para continuar sempre buscando a Tua presença, confiando na provisão do Senhor dia a dia. Obrigado, ó Deus, por essa igreja, por esse trabalho missionário neste lugar, nesse bairro. Obrigado, ó Deus, pelo pastor, pela sua família, por todos aqueles que participam, ó Deus, do culto, ó Deus, para ser transmitido online, pela dedicação dos irmãos. Amém. Muito obrigado. Pelos irmãos que estão presentes, pelos que estão em casa, muito obrigado. Obrigado a Deus também por aqueles que estão fazendo o aniversário, nossa irmã Ana Amélia. Abençoe a tua serva. Amém, Prolongue Deus. os seus dias, ó Deus, e abençoa, ó Deus, com largueza de bênção, cada dia na sua vida. Abençoa Amém. seu esposo, os seus filhos, abençoa a sua família. Amém. Abençoa toda a família Bela Vista, ó Deus, a cada um dos nossos queridos irmãos, ó Deus, sejam abençoados por Ti, ó Deus, nesse dia. E toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de adorar ao Senhor com alegria, com liberdade nesta manhã, nesse domingo tão bonito. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Te agradecemos, a Deus, pelo trabalho, pela vida, pela saúde, pela proteção, pelo trabalho de cada um de nós, pelo sustento que o Senhor tem dado a nós a cada dia. Obrigado, ó Deus, pela administração dessa igreja, pelo nosso tesoureiro, ó Deus, que tem cuidado das finanças da igreja e tem aplicado, ó Deus, cada centavo, ó Deus, nas coisas do Senhor, para a melhoria também da igreja. Muito obrigado. Seja o Senhor exaltado, glorificado seja o Teu santo e maravilhoso nome, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Amém. Ainda em pé, livro dos Atos, capítulo número 20. Estamos nós aqui e temos mais de 30 acessos no YouTube agora, de outras pessoas que estão conosco participando, membros, congregados da nossa igreja, amigos, convidados. Obrigado por estar participando conosco e você aqui também, e que a bênção de Deus esteja sobre nós, nos ensinando a sua palavra. Livro dos Atos, capítulo número 20. Capítulo 20 do livro dos Atos, a partir do verso 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, de Paulo, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém,
não sabendo o que lá me há de acontecer. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, eis que eu sei que todos vós por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos com todos eles, e levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Senhor Deus, temos este texto da Tua palavra diante de nós. Para entendê-lo e para ouvir a Tua voz, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Dá-nos esta ajuda, Senhor Deus. E que o que ouvirmos agora seja enviado do céu para o nosso coração, para vivermos segundo a Tua vontade. Que as palavras daquele que vai falar e a meditação no coração de quem vai ouvir sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor, em nome de Jesus. Amém. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nas 2 primeiras mensagens neste texto, eu coloquei um foco na vida de Paulo. Foram as mensagens de 31 de maio e de 7 de junho. A minha afirmação básica naquelas 2 mensagens é o título da mensagem: Paulo não é uma exceção. Uma vez que o texto colocou Paulo em destaque, eu tentei dizer aos irmãos que as coisas da vida de Paulo não eram porque ele era Paulo, mas que estavam escritas ali para que fossem encontradas na minha vida e também na sua. Afinal, ele escreveu: sejam meus imitadores. Então eu tentei destacar algumas coisas. Destaquei, por exemplo, a humildade e o serviço de Paulo. Meus amados irmãos, crentes arrogantes vão passar muito apertados pela porta estreita. E crentes que vivem a sua vida sem empregá-la no serviço do Senhor, encontrarão no céu a tristeza por uma vida desperdiçada. Disse aos irmãos sobre as lágrimas, sobre as tentações, tentando traduzir isto, falando da persistência de Paulo, que não permitia que situações o desviassem do seu propósito para com Deus.
E acredito que isto é algo que não é uma exceção. Acredito que isto é algo que tem que estar presente na vida de todo salvo, de todo filho, de toda filha de Deus. Perseverar, apesar de tudo. Disse também do empenho de Paulo para ganhar a pessoas para Jesus. Preguei sobre a submissão de alguém que, sabendo que lhe esperavam prisões e tribulações, no entanto, ia ao encontro destas coisas. Talvez nós não iríamos. Nós somos pessoas de um tempo que nós evitamos qualquer tipo de desconcerto. Se determinada pessoa for num lugar, a gente não vai. Paulo ia ao encontro de prisões e de tribulações. Disse aos irmãos que ele não é uma exceção na sua submissão a Deus. E que nós, na verdade, no tempo de hoje, somos exageradamente apegados à segurança e conforto de uma forma que não tem precedente, nem no Senhor Jesus, nem naqueles que o seguiram. Disse também aos irmãos que Paulo é um exemplo para nós e não uma exceção na forma como ele trabalhava, na forma como ele ofertava. Alguém pensaria no lugar dele, não, eu já vim aqui, ainda tem que dar oferta? No entanto, ele diz que ele trabalhava para o seu sustento, para o sustento de outros e para ofertar. E para ofertar. Não, meus amados irmãos, o cristão sadio não se ausenta do gasofilácio. Disse aos irmãos que Paulo é um exemplo para nós na sua oração. Disse aos irmãos que ele é um exemplo para nós no seu amor. E esse texto aqui é tão rico, é um cacho que tem tanto suco, que se eu continuar espremendo, vai continuar enchendo os nossos copos e o nosso cálice vai continuar transbordando. Então eu prefiro dar nesta manhã uma tentativa de olhar para esse texto por uma outra perspectiva, seguramente o tema principal do texto, porque é um texto que fala sobre ministério pastoral, fala sobre pastor, e fala sobre quem é o pastor constituído por Deus, e fala sobre quem é o pastor não constituído por Deus. O título da mensagem é: a quem você deve ouvir? E eu quero apresentar aos irmãos algumas características de quem você deve ouvir e algumas características de quem você não deve ouvir. Fato é que pastor tem de todo jeito. Tem pastor que faz muita piada. Tem um que faz tanta piada que eu acho que ele vai seguir o caminho do stand-up mesmo agora. Tem pastor que só sabe bater, só sabe xingar, só sabe reclamar. Outros também conseguem dourar qualquer pílula e parece que nunca tem nada de errado acontecendo. Tem pastor que vende bem, tem pastor que treme igual vara verde, tem pastor magrinho, tem pastor gordinho, tem pastor alto, tem pastor baixinho, tem pastor que fala alto, tem pastor que fala mansinho, tem pastor que fala grosso, tem pastor que fala fininho, tem de tudo que é jeito. Não tem? Como saber, meus amados irmãos? Como escolher? Quem você deve ouvir? O que separa um do outro? Esse texto fala muito sobre isso. Até mesmo crentes maduros podem se equivocar nisto e valorizar as coisas erradas e dar prioridade às coisas que não são prioritárias e querer aquilo que na verdade deveria ser rejeitado. Existem coisas que são inegociáveis, existem coisas que podem ser relevadas. É preciso olharmos como igreja para um texto como este, porque enquanto existir igreja, vai existir pastor. Então é preciso entender o que um texto como este desta manhã nos ensina sobre o ministério pastoral, o que um texto como este ensina a você que está aqui, você que está na internet, sobre o que você deve procurar na vida de uma pessoa, a fim de ouvir o que essa pessoa tem a dizer ou descartar. Sim, descartar. Sim, descartar. Eu poderia começar aqui apenas ainda nessa introdução, tentando fazer uma observação sobre a forma como o nosso tempo é.
A internet que trouxe uma enxurrada de benefícios, trouxe também um mundo de perigos. Porque todos nós sabemos dos muitos pastores que existem no YouTube, tentando ensinar o povo, pregar para o povo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos antes de mais nada. A Bíblia não separa ensino de pastoreio. O que eu estou querendo dizer? Alguém que só tem algo a dizer e nunca a ouvir. Alguém que se propõe usar o seu tempo para encher o seu ouvido, mas que não está com você para orar com você. Não está, pastor do YouTube nunca está no hospital, nunca está no cemitério, nunca está atendendo ligação de madrugada. Isto faz com que ele não seja um pastor. Ponto. Na Bíblia Sagrada, ensino anda junto de pastoreio. É preciso estar próximo, conhecer as pessoas a quem você ministra. Não estou descartando a existência de algo online, ou as vantagens de ter algo online. Estou dizendo aos irmãos de forma muito clara, antes de mais nada, talvez por causa da tendência do nosso tempo, principalmente, não existe ensino sem pastoreio. Não existe conteúdo sem significado, sem aplicação. Aquilo que está sendo ensinado sobre a palavra de Deus tem que ter valor prático na nossa vida. Tem que ter um significado no nosso comportamento. E aquilo que ouvimos não é para engordar o nosso cérebro, mas para aperfeiçoar nossa conduta e nos assemelhar a Cristo Jesus. Então vamos começar por quem você não deve ouvir. Não é espanto para nós hoje que existam falsos obreiros e falsos pastores e falsos pregadores de um falso evangelho. Por que isso não nos espanta? Primeiro, porque Jesus Cristo disse que isso aconteceria. Surgirão falsos cristos e falsos mestres. Porque Paulo já no tempo dele dizia que isso acontecia contra ele. Meu amado, se aconteceu com Paulo, quem sou eu, quem é você? Para achar que a gente vai passar de fininho. Então não deve nos espantar. Deve, na verdade, tirar-nos de uma ingenuidade inconveniente e levar-nos a um nível de maturidade cristã e uma compreensão das coisas de Deus em que a gente consiga separar o joio do trigo. Veja como ele fala, verso 29. Eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Isso é tremendo o que está escrito aqui. Observe quando eles aparecem, e aqui já temos uma lição. Paulo diz, eu sei que depois da minha partida, primeira coisa que um falso obreiro sempre é, ele é sempre um oportunista. Ele é sempre alguém que aparece na melhor hora para ele aparecer. Ele é sempre alguém que gosta de falar na ausência, nunca na presença. Ele é sempre alguém que levanta palavras ambíguas, de dúbio sentido, que mancham a reputação dos outros, com mentiras e com palavrinhas sujas. É triste que haja quem goste de ouvir esse tipo de conversa. É triste que haja quem goste de ouvir esse tipo de conversa. Não, uma conversa como esta não convém a um cristão. Eles são oportunistas. Veja eu dizer isso novamente. Paulo diz, depois da minha partida, nós podemos dizer, depois que Paulo foi embora, você aparece. Porque quando ele estava aí, ele te daria uma bem dada. Meus amados irmãos, o cristão ele tem que ter um discernimento do momento das coisas e da forma como as coisas se dão. Coisas que aparecem em momentos assim como a ausência de alguém, ou quando não existe como questionar ou como comprovar, são crachás de falsos obreiros. Veja que ele diz o seguinte, eles são lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Existe um certo pregador
no YouTube, eu não posso dizer o nome dele agora. Depois do culto me pergunte, que eu digo abertamente. Mas... que parece-me que o objetivo dele é prejudicar as pessoas. Porque ele é o que diz assim: você quer viver de tal maneira? Viva. Tudo bem. Existe até mesmo isto no mundo onde nós vivemos. Uma espécie de adulteração da mensagem, observe bem o que eu estou dizendo, para facilitar ou para aliviar das pessoas uma consciência que está sendo pesada não por nenhuma outra coisa, senão pelo Espírito Santo, que está dizendo, testificando que o que elas estão fazendo é mal, mas existe alguém que se dispõe a aliviar esse fardo. São lobos cruéis que não poupam o rebanho, porque a eles não importa o bem das ovelhas. A eles importa o seu próprio sucesso, medido por uma régua muito torta, a dos números e a do aplauso humano. Paulo diz o que eles são. Eles são lobos cruéis, que não poupam o rebanho. Se as suas ovelhas vão viver vidas fora da vontade de Deus, a eles pouco importa. Se eles vão se tornar crentes infelizes por isto, pouco lhes importa. Meus amados irmãos, eles falam coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Coisas perversas, porém atrativas. A perversidade escancarada não funciona. Funciona, na verdade, quando ela é sutil. E quando ela consegue o seu objetivo, que é atrair os discípulos após si. Um homem que já está no céu, que morreu há alguns anos, Lloyd Jones, dizia o seguinte: o falso profeta fala 1000 vezes de amor, mas nenhuma de justiça. E é isso que faz dele um falso. Existe uma negligência intencional de parte do Evangelho. Existe uma negligência intencional de parte da vida cristã. Meus amados e meus queridos irmãos, existe uma parte do trabalho do pastor tão difícil de exercer. É a correção, é o confronto. Mas deve ser exercida com amor. Porque o desejo final não se resume a esta vida. O desejo final é dar as boas-vindas ao crente lá no céu. O falso profeta sacrifica a doutrina, sacrifica das pessoas. Talvez eu possa ser um pouco prático. Existe lá no YouTube, existe no WhatsApp, existe circulando por aí um monte, uma enxurrada de coisas para dizer aos crentes assim: não seja dizimista. Dízimo é uma coisa do Antigo Testamento. Já viu esta bobagem? O dízimo é uma coisa da lei. Esta também cola muito bem. As pessoas ouvem isto porque significa mais no bolso para gastar com o que quer. Quem ensina uma bobagem desta não se preocupa que está tirando dos crentes a bênção de obedecer, de viver a bênção da provisão do Senhor. Não se preocupa se está sacrificando a força da causa de Cristo. É isto que Paulo está falando, um lobo cruel que não poupa o rebanho. Depois da partida dele é que eles aparecerão. De entre vós, esta expressão é chocante. Quem estava reunido ali com Paulo? Direi aos irmãos, os pastores, os homens, os cuidadores da igreja de Éfeso. Paulo tinha ficado em Éfeso 3 anos, ele nunca ficou tanto tempo num lugar, ele construiu relacionamentos de amor cristão, fraternal e pastoral com as pessoas dali. Quando ele passou lá perto, ele decidiu nem ir lá, porque se ele fosse lá, ele ia demorar demais. Ele foi para uma cidade lá perto,
e mandou chamar os homens da igreja, porque ele tinha algo, isto que nós lemos, de extrema importância para dizer a eles. Então ele diz, eu imagino que tenha sido como Jesus Cristo, quando disse aos discípulos, um de vós vai me trair, porque Paulo disse àqueles homens, de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Por que o templo do falso evangelho da prosperidade, via de regra, está sempre abarrotado de gente? Responda você por quê. Porque o evangelho de Deus não está ali. A espada de Deus que confronta o coração humano não está ali. A urgência em destronar a vontade humana não está ali. Pode muito bem ser um templo pagão, com a fachada cristã. Porque a única coisa que é oferecida ali são as sanhas do coração humano. Nunca aquele árduo remédio do Evangelho que reconcilia o homem com Deus. É por isso que Paulo conclui esta parte do seu discurso dizendo o seguinte: portanto, vigiai. E a conclusão da primeira parte da mensagem é esta: portanto, vigiai. É necessário que haja vigilância no coração de todo cristão. Um discernimento da verdadeira e da falsa doutrina. A capacidade de perceber estas características, porque elas são muito reveladoras. Que estarão, é claro que sim, envolvidas entre atrativos, mas estão lá. Podem ser vistas, podem ser identificadas, podem ser rejeitadas. O ensino da Escritura, meus amados irmãos, é este: vigiai. Veja como Paulo se expressa no verso 31. Portanto, vigiai. É interessante. Lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ele coloca a sua própria vida ali. E diz, meus amados irmãos, olhem, vejam a forma como eu tenho vivido no meio de vocês, porque esta forma de viver caracteriza um verdadeiro obreiro, alguém a quem Deus verdadeiramente chamou, separou, ungiu e consagrou para o ministério. Vejamos a segunda parte da minha mensagem desta manhã, quais são as características de um verdadeiro obreiro. E nós veremos a diferença entre a noite e o dia, é a diferença entre o verdadeiro e o falso. Capítulo 20, verso 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Você pode marcar esta palavra? Anciãos. Presbíteros. Não quer dizer velho. Não quer dizer velho. Embora a minha amada CF diga ancião, a palavra correta é Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja. Nós batistas não temos presbíteros. A bem da verdade temos. O presbítero é este que vos fala. O presbítero é um nome, um dos nomes biblicamente usados. Temos nesta manhã um outro presbítero aqui, o pastor Altair. Presbítero é um termo bíblico para descrever não a faixa etária. Eu preciso enfatizar isso, porque senão eu estaria fora. Não a faixa etária, mas a maturidade, a seriedade e a forma coerente de se comportar em relação às coisas do Senhor. Eu disse que tem pastor de todo tipo, tem uns que gostam de fazer o púlpito, o palco, para eles fazerem todo tipo de piada, já entra no púlpito fazendo o povo rir, e vai fazendo o povo rir durante os 30, 40 minutos que fica, uma risaiada só. Eu não acho que isso é bíblico. Eu não acho que Jesus falava assim. Eu não acho que Paulo falava assim. Eu não acho que isso é atitude. Não estou querendo banir de toda forma, mas eu acho que não pode ser, meus amados irmãos, porque o que se tem para dizer aqui é sério demais. Um verdadeiro obreiro é um presbítero.
Isto é, ele é alguém amadurecido, ele tem certa maturidade emocional, ele tem uma maturidade espiritual. Paulo escreveu que não fossem levados para o ministério os neófitos, novos na fé. Eu digo aos irmãos que alguém pode ter 50 anos de batismo e continuar sendo um neófito, porque não amadureceu, porque não desenvolveu discernimento das coisas de Deus. Paulo diz, não um neófito, porque um neófito no ministério vai cair na condenação do diabo. Dura palavra. Isto é, ele vai se encher de vanglória e vai atribuir a si qualquer fruto que Deus der. Então ele vai cair na condenação do diabo que caiu por isto. O verdadeiro obreiro de Deus, ele tem uma característica. Esta característica não vem dele. Esta característica é operada pelo Espírito Santo na sua pessoa. Ele é um presbítero, ele é um ancião, ele é alguém que tem maturidade com relação às coisas de Deus. A tal ponto que na carta aos Hebreus está escrito, observem e imitem a fé e a vida dos seus pastores. Isso para nós é difícil, porque temos que viver uma vida imitável. Temos que viver uma vida imitável. Quem prega não só sobe aqui na frente, fica 40 minutos, 27 agora, falando no seu ouvido. Isto não é tão difícil de fazer, basta oratória. É necessário uma unção específica de Deus, não só para estar aqui e falar, mas para descer daqui e ter uma caminhada coerente com aquilo que aqui está sendo dito. Triste é a igreja que premia a oratória sobre a conduta. Infeliz será. A conduta prevalece muito sobre a capacidade de falar. Veja o que Paulo fala em seguida, no verso número 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Vamos notar estas palavras, são palavras muito importantes. Por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. As igrejas batistas também não têm bispos, exceto este que vos fala. Existe uma nuance do ministério em que ele também é um bispo. A palavra bispo, episcopos, é de onde vem a sua palavra telescópio. O episcopo é aquele que tem uma visão geral e uma supervisão. É o aspecto da liderança. É o aspecto em que aquele que está liderando, lidera por uma autoridade. Por isso o texto diz que eles foram constituídos bispos pelo Espírito Santo. Isso é tremendamente importante. Isso é tremendamente importante. Porque o pastor não será escolhido numa votação de 51 votos a favor, 49 contra. Misericórdia. Misericórdia. É porque isso já aconteceu muitas vezes no passado, que muitas igrejas têm passado por coisas terríveis. Não, ele é alguém constituído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fez este milagre de trazer alguém para aquele grupo, de fazer esta pessoa e este grupo se encontrarem. Essa constituição pelo Espírito Santo faz também com que ele jamais venha a usurpar a sua autoridade. Não viola a igreja para manter a sua posição. Não usa de manipulação emocional para segurar as pessoas. Afinal de contas, ele foi constituído pelo Espírito Santo. Um bispo, o que eu posso dizer? Um trabalhador. Alguém que dá a vida tanto quanto o povo, ou até um pouquinho mais pelo povo. Não é alguém que se assenta atrás de uma mesa para dar ordens. É alguém que vai à frente, com um exemplo, com frutos, por Deus conduzido nisto. Isto, meus amados irmãos, veja a diferença, eu disse, a diferença entre a luz e a escuridão. Porque estas coisas fazem com que a gente consiga saber quem Deus realmente chamou e ungiu.
Deus, veja o texto, olhai por vós, verso 28, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, última palavra, para apacentardes a igreja de Deus. Talvez a sua tradução diga pastoreardes. As três palavras estão aqui neste texto. Presbítero está no verso 17, bispo está no verso 28, pastor está no verso 28. A palavra pastor, o segundo significado dela é ternura. Eu amo esta informação, porque ela é uma linha que dirige toda a forma como o pastor se comporta com relação às pessoas. É com amor, é com ternura, é com um chamado que vem de Deus para fazer isto. Aconteceu há muitos anos atrás de dois amigos se encontrarem. Um era um rico turista, estava fazendo um safari. Encontrou ali, num rincão do mundo, um ex-colega de escola, que tinha se tornado missionário. Até os 16, 17 anos, eles eram igualzinho, mesmo uniforme, mesma escola, mesma rotina, mesma classe social, mesmas perspectivas, só que um se tornou um riquíssimo deste mundo, um nobre, um elegante, e o outro se tornou um missionário. Lá num canto escuro e desconhecido do mundo, vivendo e cuidando dos enfermos de um leprosário, pensando feridas purulentas, tratando dos enfermos. O rico, que de início não reconheceu o seu ex-colega ali, viu apenas o serviço e disse para ele: eu não fazia isso nem por todo o dinheiro do mundo. E o amigo respondeu: mas não é por dinheiro que eu estou fazendo. Eu também não faria por todo o dinheiro do mundo. Existe uma diferença que reside na motivação. Expressa com clareza em Provérbios 27, verso 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o rebanho. Não é a pergunta se você sabe quem você está ouvindo. A pergunta é se quem você está ouvindo sabe quem você é. Percebeu a diferença? Porque a celebridade, eu disse de novo, nunca vai no aniversário, nunca vai no hospital, nunca vai no cemitério, não visita aquele que está faltando alguns domingos, nunca vai te fazer uma pergunta desconfortável, nunca vai pregar uma mensagem que dói. É tão fácil ouvir os falsos profetas. Tem um deles que disse: você é o centro de Jesus. Veja isto. É um falso profeta. O verdadeiro profeta de Deus te diz assim com muito amor. É duro o que ele diz, mas ele diz com amor: você é um pecador. Você precisa ser salvo. É alguém que anuncia todo o conselho de Deus. Verso 27. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ouvir uma voz fiel, que anuncia todo o conselho de Deus. Ouça essa voz. Siga este homem, porque ele é um homem de Deus. Já ouviu falar de George Whitefield? George Whitefield era obeso, estrábico e foi proibido de pregar em todas as igrejas oficiais. Ele não podia entrar numa igreja, subir a um púlpito para pregar, foi banido. Ele pregava no campo, ele pregava num terreno, onde arrumavam para ele um caixote, ele subia no caixote e pregava. Benjamin Franklin mediu a voz dele e disse que ela alcançava 1,6 km de distância, quando ele falava assim. Digo novamente, obeso, estrábico, proibido. No entanto, as pessoas iam, multidões de milhares se reuniam para ouvi-lo. As pessoas se rendendo a Deus. As pessoas se rendendo a Deus. Olha essa expressão. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ó, meus amados irmãos, não existe assunto que a Bíblia trata que deva ser evitado. Não existe livro da Bíblia a ser negligenciado. Não existe aspecto
dos mandamentos que os tempos tenham descredenciado. Ele diz: anunciei todo o conselho de Deus. De tal maneira que ele podia dizer: estou no dia de hoje limpo do sangue de todos. Sabe o que esta palavra ensina? Ensina o seguinte: as pessoas sempre farão aquilo que quiserem fazer. Nós não temos responsabilidade quanto às decisões delas. Nós temos o dever de lhes apresentar o que deve ser feito. Como elas responderão, aí é elas com Deus. Mas o dever de ensinar, de pregar e até de insistir, esse não pode ser negligenciado. Disse aos irmãos que existe todo tipo de pastor no mundo. E existem alguns que com discernimento e vigilância, que o texto diz, vigiai, você pode descobrir que é um oportunista, um lobo cruel, que não tem dó das ovelhas, que perverte a doutrina e que quer as pessoas para si. Esses, descarte. Não ouça. Vire as costas. Ficar sem plateia vai ser a melhor coisa que pode acontecer para eles, que pode ser que se arrependam. Se você encontrar alguém, talvez não muito atrativo, se você encontrar alguém talvez não muito carismático, talvez não muito talentoso, mas se ele for fiel, se ele for um presbítero, um bispo, um pastor, por Deus chamado, por Deus ungido, ouça, porque ele está indo para o céu. E se você o seguir, você vai chegar no céu também. Meus amados irmãos, Deus nos dê graça para ouvir o conselho da sua palavra. Vamos orar. Coloque-se em pé. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, obrigado pelo culto da manhã. Obrigado, Senhor Deus, por este pedaço da Tua palavra que o Senhor separou para que ouvíssemos. Dá-nos graça, Senhor, para darmos ouvido ao que escutamos. E para que a Tua palavra, Senhor Deus, molde o Teu povo, nosso comportamento, nossos sentimentos, que nós saibamos, Senhor Deus, com a ajuda do Teu Espírito Santo, vigiar em todo o tempo, que nós saibamos o que escolher e o que descartar, que nós tenhamos, Senhor Deus, com relação à Tua palavra, verdadeira fome e sede, para que ela nos alimente, para que ela se faça o sustento da nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, por ter preparado esta hora para nós. Obrigado pelo trabalho dos irmãos que se prontificaram a atuar. Obrigado, Senhor Deus, pelo trabalho do Teu Espírito entre nós. Que Tu, Senhor Deus, continues, nós pedimos, a nos dar a graça da qual tanto precisamos e a nos conceder, Senhor Deus, a Tua bênção, o Teu favor ao longo deste domingo, mais tarde no culto da noite e a cada dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito seja comigo e contigo, hoje e todos os dias, até que Jesus Cristo venha nos buscar. Amém. Você pode se assentar. Amados, é uma alegria nós estarmos juntos, nós estamos chegando ao fim do culto desta manhã. Obrigado pelos que estavam participando, aos que estavam participando também online. Eu estou vendo aqui as mensagens que mandaram. Deus permitindo, à noite nós vamos estar juntos de novo. O pastor vai pregar naquela parábola das 10 virgens, que eu preguei há 2 semanas atrás. Vamos continuar a falar naquela parábola. Deus nos dê um bom domingo, amados, e à noite estaremos aí. E que todos os dias tenhamos a bênção de caminhar com Jesus. Pedido, vamos sair de forma ordeira, evitando acumulações ali no hall, para que a gente possa sair com toda a segurança com que estivemos aqui também. Deus te abençoe.